Boa noite, Augusto. Tudo bem? Eu me chamo Eric e eu queria que você se apresentasse um pouco e contasse a sua trajetória profissional para a gente. Boa noite, eu sou Augusto César, eu sou Boa aqui do noite. Pará, né, Belém do Pará, e eu tenho 22 anos, sou um dev, atualmente eu sou um dev front-end na empresa da Buildbox, e deixa eu ver, cara, como é que eu conto aqui a minha trajetória que fui lá, já faz um tempinho. Tá, eu basicamente assim, eu vou dar um resumo rápido. Assim que eu terminei assim que eu terminei a escola, né, foi lá em 2021, se eu não estou enganado. Eu queria, tipo, tentar atuar na área de programação, porque na época estava a pandemia, então estava aquela parte de todo mundo venha para a área de programação, porque você vai ganhar muito dinheiro, etc, etc. E era uma coisa que eu gostava, tá? Eu sempre gostei disso, de tecnologia, etc. Aí eu resolvi, é alguma coisa que eu gosto, dá dinheiro, unir o útil ao agradável. Então eu fui, obviamente eu quebrei logo a cara, porque eu vi que a parada é mais embaixo, não é tão simples assim. Então, eu quase que eu desisti algumas vezes no começo, porque não era o que eu esperava, mas não, eu vou dar uma chance, eu não vou largar dessa vez. E aí eu persisti, fiquei, se eu não me engano, uns um ano e pouco estudando programação e praticando com freelance, etc., fazendo alguns projetinhos para parentes meus, né? Mas e dando algumas aulas de programação, assim, de vez em quando. Aí teve um tempo que eu tentei aplicar algumas vagas, não consegui, e eu vi, por enquanto vou deixar isso de lado, vou fazer o Enem, né? Que eu acho que foi 2023 isso, foi 2023. E em 2023 eu fiz o Enem, porém não foi não consegui passar na faculdade que eu queria, né? Porque era bem acirrado. Então eu tentei fazer um concurso público, só que aí eu resolvi dar mais uma chance para programação. E aí nesse ano 2024, desculpa, nesse ano de 2025, bem no início do ano, eu consegui um emprego na área de programação, uma consultoria, digamos assim. Eu trabalhei num get de pagamentos. Não sei se algum de vocês conhece a Sprintwave. Alguém conhece aqui? Sprintwave? Bom, é como se fosse uma plataforma que você integra o seu get de pagamento no seu sistema e afins. Acho que em resumo rápido é isso. Enfim, passei lá um tempinho atuando na Sprintwave. Depois eu fui movido por um projeto interno do meu chefe, que é um SaaS. Não sei se ele já lançou isso aí ou não, mas enfim. Fiquei basicamente um ano, quase um ano atuando lá, né? Vai fechar uns 10 meses assim que eu terminei de lá. E agora, atualmente, eu estou na Buildbox, que também é uma consultoria, só que essa consultoria ela atende clientes muito grandes, como XP Investimentos, deixa eu ver, Informa Market, que é uma empresa lá da Bolsa de Londres. Atualmente também estou atuando com a faculdade da Mandic, que é campeã de São Paulo. Eu não sei se alguém conhece aqui. Uhum. E atualmente eu sigo nessa trajetória da minha carreira. Por enquanto eu sou um júnior, por enquanto. Mas já tenho uma boa experiência acumulada nesses anos que eu fiquei estudando, praticando. Mais alguma coisa? Ou no caso, Pô, que outra pergunta, né? bacana, cara. Muito bacana, né? Você tá inserido na área, né? Tá Uhum, ganhando experiência, já participando aí com grandes players do mercado, né? Muito sim. bacana, cara. Mas assim, eu gostaria de te perguntar, Hum. quais foram os principais desafios, né, que você enfrentou ao longo desse início seu da sua carreira e assim, o que esses momentos te trouxeram, né, de aprendizado, para você conseguir seguir em frente? Desafio esses técnicos ou tipo mais soft skills? Tá? Ou pode ser os dois? Pode ser os dois, mas eu digo assim, na questão técnica, vamos lá primeiro, na questão técnica, o que você achou assim de mais difícil, o maior desafio que você teve assim no seu início de carreira, até você conseguir uma vaga mesmo no mercado? Eu diria. Bom, eu diria que foi mais uma questão de o que usar, o que não usar, arquitetura, porque assim, quando a gente está fazendo um curso, né, guiado, é muito fácil a gente ter que conseguir entender, porque tem um professor segurando a nossa mão, explica, olha, faz isso, faz aquilo.
Então, nesse pensamento que eu no início, eu pensei que, eu já sabia programação. Se eu vi o professor fazendo e fiz igual, que eu já entendi o que ele fez, etc., eu já sei. Quando você vai pegar um projetinho mais prático, pode ser pessoal ou até pode ser um cliente, onde você não tem um guia te explicando o que tem que fazer, tu tem que desenvolver a solução, né, já que é teu trabalho, já vi que a parada é mais embaixo. Porque não tem um certo e um errado, tá? Tem soluções e soluções, e eu diria que a parte mais difícil, assim, tecnicamente, quando eu comecei, foi conseguir andar com meus próprios passos, assim, com meus próprios pés nessa jornada, sem ter alguém me guiando o que tem que fazer. É muita pesquisa, ler documentação sozinho, tentar tentativa e erro até que tu conseguir acertar o que tu quer, né? Sim. E deixa eu ver, na parte também de soft skill, que eu tive um pouco de dificuldade, deixa eu ver, eu diria que foi saber perguntar. Porque assim, quando eu fazia meus primeiros freelancers, e até projetos pessoais mesmo, eu não perguntava muito, tipo assim, a pessoa falava para mim, eu ouvia, mas eu não entrava muito em detalhes. E, tipo, se tinha alguma coisa que ficou meio nebuloso, eu perguntava para ela depois. Só que quando esse depois, geralmente demorava muito para eu perguntar. Então, é uma coisa que eu vejo assim que as pessoas fazem na hora quando vão começar, é que elas querem logo codar, elas querem logo codificar, mas não querem, por exemplo, entender os requisitos do cliente. Uma coisa que eu vejo também que muita gente só quer fazer isso. Pensa que programação é só código, 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 mas envolve muito mais um fluxo, um processo muito grande até chegar no código. E ainda tem mais um fluxo depois do código. Correto. Então, nesse caso, seria digamos assim, igual você está falando aí, eu vejo que é muito necessária a questão da comunicação, né? Entre Sim, você, que é o profissional da área técnica, e o cliente, por exemplo, ali, que vai te passar os requisitos, né? A necessidade dele. Seria isso. sim, sim, porque muitas vezes o cliente às vezes nem sabe o que ele quer direito, né? Porque, por exemplo, ele fala uma coisa e aí ele pensa que, sei lá, faz para mim o Uber aí no 2.0, assim. E aí tu pensa que não é uma coisa trivial que tu faz durante o dia, etc. Tem que ver se é viável ou não o que ele quer. Às vezes o que ele tá pedindo nem faz sentido. Aí tu tem que conversar com ele e fazer ele entender que, olha, o que tu tá pedindo não faz sentido, porque faz isso, disso, disso, que não é viável a nível financeiro, etc. E aí ele basicamente tem que decifrar o cliente, né, nessas primeiras etapas iniciais. Tipo, reunião, fazer um briefing, né, como se fosse um rascunho do projeto, etc. Sim, Então é muito mais papo no começo, antes de fato começar a escrever uma linha de código. correto. Bacana. Tem mais uma pergunta? Alguém? Temos. Hum. Deixa eu ver qual que é o próximo. Na sua visão, quais habilidades técnicas são indispensáveis para o profissional que atua na área? E se houve alguma mudança recentemente nesse cenário? Peraí. Pode repetir, como eu ouvi? Na sua visão, quais habilidades técnicas são indispensáveis para se destacar na área? E atualmente, se esse cenário teve alguma mudança? Olha, quando eu comecei, não existia muito essa parte de IA, né? O primeiro ponto que eu quero falar é IA, porque antes era muito Stack Overflow, não sei se você já conhece esse site, se não, acho que alguém conhece aqui, Sim. você já deve codificar um pouco. Então era muita pesquisa, ler artigo em documentação, que muitas vezes não era em português, era em inglês, né? É outra bem parte que eu quero tocar aqui. Além da IA, o inglês é muito importante. Mas na época que eu comecei, não tinha IA, então era muita pesquisa. Hoje em dia não, é muito mais facilitado, né? Porque se eu ter com alguma dúvida, sei lá, às vezes pode ser uma dúvida muito besta, mas tu não quer perguntar para ninguém. Aí tu pergunta para IA e ela te Uhum. responde, e é isso, vida que segue. Mas antes não, antes tu tinha que realmente perguntar ou tu mesmo testar, para tirar essa dúvida. Então, uma coisa assim que é indispensável hoje, tá? Seria aprender a usar IA, mas não para fazer o trabalho por ti, é para te usar como auxílio, né? Porque muitas vezes tem gente que usa IA para tudo e acaba desaprendendo a programar, porque ficam, digamos assim, mal acostumados.
E atualmente também uma mudança aqui no meu cenário que vejo muito isso é essa tendência da IA, né? Que todo mundo hoje em dia só quer saber de IA, né? Quer incorporar IA até onde não precisa ter IA, mas quer ter IA porque sim. Então, eu acho que saber usar IA hoje para auxílio é uma baita ferramenta que vai te ajudar a se destacar também. Saber também se comportar bem com o cliente é outra coisa também que hoje que se destaca. Saber, tipo, traduzir os requisitos de código para, sabe, palavras normais que o cliente entenda, vamos assim, para leigos entenderem. É um outro diferencial. E deixa eu pensar. Acho que o networking também é importante. Se você dizer assim, acho que saber também criar conexões boas na área te ajuda a te levar muito longe. Isso é experiência, tá? Por favor, se comuniquem muito bem, criem conexões o mais que vocês puderem. Concordo plenamente. Meio que você emendou minha próxima pergunta, que seria algo comportamental. Então, Hum, seria fazer o networking e também saber se comunicar bem. sim, a Que parte são as fundamental, habilidades comportamentais que você mais acha importante. isso. Perfeito. O problema é que Augusto já emendou a resposta da minha pergunta Ah, também, né? desculpa. Tá, agora a A gente pergunta, fez um então. roteirinho aqui, então seria as principais tendências e mudanças que você espera, né? Pro, enfim, para os próximos Mas, no, anos. mas nos E anos quais da. você daria para os estudantes que estão começando agora, né? É claro que é IA, né? Mas no caso é assim, a IA, ela é boa para quem já está um tempo atuando na área. Então, para tarefas muito repetitivas, que tu sabe como resolver, mas sabe, se demora um tempinho para fazer, não é que seja difícil, isso é chato. Aí tu pode Uhum. jogar para ela fazer. Ou então para tirar dúvidas. Algumas dúvidas mais técnicas assim que pode ser nem que sejam bobas ou então um pouco mais técnicas. Para quem está iniciando, eu já não sei se vale muito a pena usar IA assim para que deixa a pessoa um pouco mal acostumada. Eu falo por experiência, tá? Porque no começo eu vi muita gente que também estava começando na área a usar IA, né? E o pessoal, sei lá, às vezes não pensava, não tinha aquele raciocínio lógico, digamos assim. Era muito IA, 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 e se tirasse a IA, a pessoa fica tipo, meio que nem barata tonta, não sabia o que fazer. Então, eu acho que a IA é interessante para quem já conhece os fundamentos, para quem já mexe todo dia, assim, com código, para tirar o auxílio de dúvidas, etc. Até para perguntar algumas provas de conceito, tipo, se tal coisa é viável ou não de fazer, eu acho isso interessante. Mas para de começo, eu preferi que as pessoas optem por fazer na mão, até para criar uma memória muscular, tá? Então, eu acho isso bem importante. Perfeito. Aí, pegando esse gancho Justamente aí, porque para usar a IA também você tem que ter um fundamento, a base do alicerce ali, entendeu? Porque se Uhum, você não tiver, você se perde tudo, ela vai te dar informação errada e aí vai te atrapalhar totalmente. pois é. Mas voltando ao assunto, Augusto, eu gostei muito da sua entrevista. Você apresentou pontos primordiais que eu passo, acredito que o Marcos passa, o Flávio passa, a Bruna passa. Como também você falou que já pensou em desistir, eu também já pensei em desistir, mas é uma área que eu gosto. Claro que a minha área é de infraestrutura, a sua já é programação, entendeu? Sim. É diferente, mas do mesmo jeito sempre se encontra. Engloba o universo da TI, assim, Da tudo está TI, englobado. tecnologia, isso aí, cara. uhum, E é o que me faz feliz, entendeu? Mas, Uhum. assim, valeu, muito obrigado. Se alguém quiser pontuar mais alguma coisa. Alguma pontuando pergunta a aqui, mais? Não está no pessoal. roteiro. Pontuando aqui, pessoal, primeiro, né, agradecer ao Augusto pela participação. E o que foi falado aqui é muito importante, porque às vezes a pessoa está iniciando no mundo da programação, no mundo da tecnologia, e ela acaba usando a IA como aquele que faz por ela. Mas na verdade, a IA, né, ela deve ser usada como uma ferramenta para tirar dúvidas, né, para uma consulta técnica, igual o Augusto falou, e não propriamente dito aquele que faz por você, né, porque acaba deixando o programador mal acostumado, né, viciado, e acaba sendo um copia e cola, e não um profissional assim adequado, né, que o mercado busca, né.
Então, muito importante essas pontuações e acho que quem assistir essa entrevista depois vai entender que isso é realmente importante e relevante. Já vi uns casos aí de programadores sêniores, assim, que estavam fazendo determinadas tarefas complexas, assim, e usavam muito a IA. Só que aquilo, a IA gera um custo. Esse custo aí é bem alto para as pessoas não ficarem mantendo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sei lá, a pessoa foi fazer uma feature de tal e ela usa, por exemplo, uma IA integrada no editor de código dela. Beleza, ela foi fazer a feature usando a IA de auxílio. Só que usou, tipo, muito para fazer a de auxílio. Aí, quando essa IA, por exemplo, parou de funcionar, então chegou num determinado contexto que ficou tão complexo que até para ela pensar em assim, ajudar demora. Ou seja, daquele ponto em diante, quem tinha que codificar era o próprio dev. E como ele não estava com sem a IA, ele ficou na mão. Eu vi um relato que um cara ficou na mão nesse cenário aí e foi até dar uma chorada no Reddit. Alguém conhece o Reddit aqui? Uhum. Então, Sim. já teve um relato que o cara deu uma choradinha. E ele era dev sênior, de alguma empresa que eu não lembro qual, se era back-end, front-end, enfim. Mas ele deu uma chorada porque não tinha pra auxiliar ele. E aí ele tava meio perdido, porque quem gerou uma parte do código foi ela, né? Então ele nem sabia a codebase direito do que ele gerou. Então, por isso que é muito importante não ficar dependente da IA para fazer o teu trabalho. E ter aquela como uma ferramenta para te auxiliar. Isso é Augusto, meio uma relativo. última pergunta. Eu te atrapalhei, Flávio, me desculpa, mas agora eu envolvi. Não é nada muito relevante, eu tô falando. Augusto, Mas do mesmo jeito que você tem o código da IA, tem código, a regra é código mal documentado e bem bagunçado. Ah, Então, quando tu entrar na área, o que tu mais vai ver é isso, eu te garanto. mas Augusto, eu não sei se você chegou a responder isso também, mas você tem alguma certificação, algo a mais assim? Olha, eu tenho certificação sim, porque eu cheguei a fazer alguns cursos profissionalizantes, né? Tipo, aqueles cursinhos da Udemy, assim, que parece baratinhos, mas eles são muito bons, tá? E eu cheguei também a pagar um curso bem caro na época que eu comecei. Era um curso de iniciante, mas é assim, para quem tá começando do zero, qualquer curso de iniciante parece avançado. Então, você não tem como a pessoa conseguir medir o que que é avançado e o que não é quando tu tá começando. Então, eu paguei um curso bem caro na época. Esse curso, ele quase me fez desistir de programar. Por quê? Porque o professor não tinha uma didática muito boa, né? Aí eu pensava que eu que era burro, que eu tava conseguindo aprender. E eu quase desisti umas 3 vezes por causa disso aí. Mas aí tinha umas pessoas que me incentivaram a não desistir, etc. E eu também, uma coisa que eu gostava muito, também, eu realmente também não queria desistir. Então, eu persisti. Aí eu troquei de professor e, pô, deu no que deu. Hoje é onde eu tô hoje, basicamente. Foi graças a esse professor que eu troquei. Mas, sim, eu tenho sentido algumas certificações que eu fiz na Udemy e nesse cursinho também que eu fiz. E atualmente eu estou fazendo também ADS, atualmente. Então, Entendi. agrega assim no currículo. Vou Não, realmente usar tudo que eu vou na faculdade? Provavelmente não, mas agrega. Mas agrega. Tem empresa que pede, tem empresa que não pede. na maioria das vezes é experiência. Não É, tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque quando chega no mercado é a hora que o filho chora e a mãe não vê. hum, Mas a muito pri- obrigado. eu diria que a batalha mais difícil é tu conseguir o teu primeiro sim. Que olha, primeiro demorou, tá? Demorou muito para conseguir o primeiro sim. Quando eu consegui, é muito estranho, porque quando eu consegui o primeiro sim, parece que mudou da água pro vinho. Aí tu conseguiu o teu sim, aí passou um tempo de alguns meses, consegui trocar de emprego, me pagando um pouco mais, numa empresa muito mais estável, com projetos muito legais também, assim, de grande porte. Então parece que depois que tu consegue o teu primeiro sim, assim, uma mudança, não sei te explicar. Mas até lá, até tu conseguir o teu sim, cara, tu vai penar, tá? Por experiência, porque hoje em dia tá difícil. Parece que quando consegue o primeiro sim, Hum. as portas se abrem, né? O Isso, mercado se abre para receber você. isso. Eu ouvi algumas pessoas falando isso, que, quando tu recebe primeiro sim, aí muda tudo. Claro, como eu não tinha recebido na época, eu pensava que isso era falácia, né? Tipo, era muito difícil. Quando eu consegui e experimentei isso na pele, aí realmente, quando tu recebe o primeiro sim, parece que as portas abrem mesmo. Tá aí também uma coisa que ajuda muito você ter uma faculdade, porque é mais fácil você entrar como estagiário do Isso. que você já entrar como júnior.
E aí o seu sim chega mais rápido também. Sim, só cuidado também, porque às vezes eles querem contratar alguém que é júnior, pagando como se fosse um estagiário. Sim, que Então, mais tem. cuidado também. Isso acontece. Ou então, quando eles vão, tu vai fazer sei lá, uma vaga para estágio, eles passam um teste técnico, e esse teste técnico, na verdade, é uma feature, né, tipo uma teste interna da empresa, disfarçada de teste. Aí tu faz o teste para ele, né? Tu resolve, tu manda para eles já retornam, falam, desculpa, não deu para prosseguir contigo. E essa funcionalidade que tu fez, esse, abre aspas, teste, era justamente uma tarefa que eles tinham feito lá internamente. Então, cuidado com essas vagas também, de estágio, júnior também, que tem muita vaga que disfarçada aí de só para te enganar. Isso acontece mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Eu acho que Não, é por mim, isso. fechou. Tranquilo? Então, fazer as considerações finais. Augusto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? No caso, o convite é da Bruna, né? Que te conhece, te convidou para participar aqui conosco. Muito obrigado. Tá? E tenho certeza que as dicas, né? A sua experiência que você teve ao longo dessa caminhada aí vão servir de base para outras pessoas, né? Que vão assistir essa entrevista posteriormente e vão, assim, né? Ter esse aparato aí para poder se inserir no mercado, ver se é isso mesmo que elas querem, né? E com certeza essa entrevista irá contribuir para isso. Então, muito obrigado. Última dica que eu dou: leiam documentação. Tem muita gente que não lê documentação. Isso é top. Boa.